Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos neste domingo a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a Igreja nascente, agora não somente sobre os apóstolos, mas também sobre as nações e culturas, as quais compreendem a mensagem do amor e da fé pela ação do Espírito Santo em sua própria língua. E o evangelho desta liturgia está em João capítulo 20, versículos de 19 a 23. O que antes era uma experiência do grupo dos apóstolos, agora se expande pelo mundo com a ação do Espírito Santo, que nos foi dado por herança, tanto pelo sopro do ressuscitado, quanto pelas línguas como de fogo descido do céu. O que estava preso a um grupo, homens e mulheres, que conviveram com Jesus na terra, agora é manifestado para aqueles que abraçaram a fé por milagres, pelas pregações e pelo testemunho corajoso dos discípulos do Senhor. Pentecostes é o ápice do tempo pascal, período que se inicia com o domingo de Páscoa, porque inicia o tempo da Igreja, tempo este que já na ascensão do Senhor foi sinalizado pela liturgia da palavra, pois o mesmo Senhor que sobe aos céus está presente no meio de nós, na total doação de seu corpo e sangue, pela sua ação e pelos dons oferecidos aos que se tornam também o corpo de Cristo no mundo, a Igreja. O Evangelho de João nos faz memória da noite da Páscoa do Senhor, quando os discípulos ainda estão profundamente marcados pelo medo e pela insegurança. Por isso estão fechados em si e de portas fechadas. A alegria renasce quando o Senhor traz a paz para o grupo e, ao mesmo tempo, os envia para a missão, com o objetivo de anunciar ao mundo o reino de Deus. A partir desta experiência, daquele encontro com Cristo ressuscitado, todos os que ali estavam ganham força e coragem para caminhar, pregando a experiência da ressurreição. Na primeira leitura desta liturgia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, temos a narração de Pentecostes como uma teofania, ou seja, uma manifestação divina, quando todos os discípulos estavam reunidos e vivenciam a manifestação do Espírito Santo. Um evento diferente e inédito para a humanidade. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Aquilo que Jesus anunciou antes e depois da ressurreição agora se concretiza, pois a manifestação do Espírito Santo é para que os seus discípulos anunciem a boa nova do reino até os confins do mundo, em suas diversas línguas, culturas e realidades. Por isso que o Espírito Santo não tem limites. Ele sopra onde quer, vai aonde quer, como quer, e oferece sua luz, sua força a quem ele quiser agraciar, desde que os convocados, na sua liberdade, de ouvidos abertos, queiram receber a sua presença. Também podemos dizer que é exatamente a sua ilimitada manifestação, com suas diversas formas temporais, que age além das nossas expectativas humanas e barreiras geográficas. Foi esta verdade anunciada e constatada na Igreja, que é o sacramento da Santíssima Trindade,
ao longo de 2000 anos e conseguiu chegar a nós em pleno século XXI. Foi a experiência de abertura para a missão dos primeiros cristãos que, carregados de coragem, consciência missionária e também de suas fragilidades, que fez a messe do Senhor crescer e dar frutos, sendo espalhada pelos imensos espaços do mundo até nossos dias. A outra dimensão da ação do Espírito Santo, apresentada na segunda leitura desta liturgia, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 6. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. São Paulo nos fala da manifestação do Espírito Santo em cada um de nós. São os dons oferecidos aos que se deixam conduzir pela ação de Deus e do seu Espírito. Os cristãos, como membros de um mesmo corpo, recebem dons para serem ofertados no serviço do bem comum. É isto que faz a beleza e a ilimitada ação da Igreja no mundo, pois somos membros que agem com diferentes serviços para que a obra de Deus esteja presente em toda a humanidade. Quantos e quais dons nós podemos oferecer a Deus? Desde o simples acolhimento na porta da igreja, o canto, a preparação do altar, a pregação para o povo, as coordenações de grupos e movimentos, de comunidades, a visita às famílias, trabalho nas diversas pastorais sociais, cuidando dos doentes. Enfim, a messe é grande, como afirmou o Senhor. E para fora dos espaços da igreja, quantas capacidades e dons podem ser oferecidos para levar Deus e sua palavra. A arte de compor ou cantar uma música, de fazer poemas, na partilha de conteúdos, aulas, palestras, escritos, ao defender a vida nos espaços políticos e sociais, escolas, meios de comunicação e meios culturais. Tudo isso são dons do mesmo Espírito, o qual estava presente no início da criação, que falou pelos profetas, que anunciou a Maria a encarnação do Verbo, que esteve presente no batismo de Jesus, que conduziu ao deserto e também durante sua missão. O mesmo Espírito animou os apóstolos após a ressurreição, que desceu em Pentecostes e que impulsionou a igreja na propagação do Evangelho no decorrer dos séculos. E quantas realidades primordiais podemos certificar a presença do Espírito Santo, tais como nos sacramentos, no chamado vocacional, na missão da igreja, nos nossos ministérios pastorais. Agradeçamos a Deus neste dia de Pentecostes, pelos tantos dons do Espírito Santo oferecidos à igreja para o serviço do reino e de um mundo melhor. E quanto a nós, devemos sempre nos manter na convicção de que tudo aquilo que vivemos e fazemos para o bem maior é pela força e ação do Espírito Santo. Ele mesmo que é Deus, a alma da igreja, Senhor que dá a vida, que renova a face da terra, e que nos santifica na vida de seguidores e seguidoras do Senhor ressuscitado. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E a poesia para esta solenidade de Pentecostes traz como título
Ele é o mesmo em todo o tempo. Presente desde o início está o Santificador, nas águas da criação, presença viva de amor que conduziu os profetas nas suas lutas e alertas junto ao povo sofredor. Presente está em Maria, na sua anunciação, quando fala para ela do plano da salvação. Presente também em José, que fez o caminho a pé nos tempos de perseguição. Presente também em Jesus, no batismo e no deserto, na caminhada do povo, dizendo o caminho certo, nos encontros de alegria, na vida de cada dia, um Deus sempre muito perto. Presente na ressurreição, como sopro de alegria, vencendo o medo e o desânimo que nos discípulos existia, fazendo um caminho novo, junto à multidão do povo, a igreja que já nascia. Presente em Pentecostes, ao mundo manifestado, para as diversas culturas, para o mundo anunciado, dom de amor incomparável, imenso e insondável, Deus de amor ilimitado. Presente em nós, cristãos, com força e santa alegria, com inumeráveis dons, que no caminho nos guia, que nos tira da tristeza, que nos dá a fortaleza na vida de cada dia. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que anunciou a vinda do Espírito Santo, ilumine o seu caminho.